do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rafa. Boa noite. Que estão aqui nessa noite para conosco rezar e fazer esse momento de reflexão sobre um olhar que cura. E para começar a falar desse olhar que cura, não tem passagem melhor para se falar sobre isso do que o Evangelho de hoje, que está em João, no capítulo 13, nos versículos de 21 em diante. Então nós começamos agora o nosso momento com a palavra de Deus e refletindo um pouco sobre ela, falaremos sobre esse olhar que cura, esse olhar que somente ama. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem ele falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro fez-lhe então sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele que ele fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz: quem é, Senhor? E responde Jesus: é aquele a quem eu der um pão que molharei no molho. Tendo umedecido o pão, ele toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou em Judas Satanás. Jesus lhe diz: faz depressa o que tens que fazer. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que ele disse isso. Como Judas era o tesoureiro da casa, alguns pensaram que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também glorificará a ele em si mesmo e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis e, como eu havia dito aos judeus, agora também digo a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Pedro então diz: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: não podes me seguir agora para onde eu vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro então lhe diz: por que não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus responde: darás a vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez você se pergunte por que esse evangelho fala do olhar de Deus, fala desse olhar que ama, fala desse olhar que cura. Bem, para poder chegar nesse tema, para poder chegar nisso, primeiro a gente precisa falar sobre essas 2 figuras importantes que apareceram no evangelho de hoje: Pedro e Judas. Eles que têm muito em comum. Os 2 apóstolos, os 2 discípulos de Jesus têm muito mais em comum do que imaginamos. Primeiro, e esse é óbvio para todos, os 2 foram chamados por Jesus a segui-lo de mais perto. Os 2 são um dos 12. Pedro, que hoje é o primeiro da igreja, o príncipe, aquele que vai à frente, e Judas, aquele que ficou para trás, o último, o traidor. Mas, de qualquer forma, os 2 foram chamados para o grupo dos 12. Mas aí vem os outros detalhes. Segunda coisa importante, e esse é o primeiro detalhe que nós não nos atemos: aos 2 Jesus chamou de demônio. Aos 2 Jesus chamou de Satanás. Se procurarmos na Sagrada Escritura, Pedro, que é o chamado mais conhecido, depois que professa a fé, que diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e que o Senhor diz a ele: não foi pela boca do homem, mas pela boca de Deus que me falastes isso, Jesus vai falar de sua cruz, de sua paixão para os discípulos. E aí Pedro o tira do canto, Pedro tira do centro e diz: não, Senhor, isso não acontecerá contigo. E aí é quando Jesus fala, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 23. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, diz: afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Veja, aqui Jesus chama Pedro, aquele que imediatamente antes ele tinha dito que é a pedra viva da igreja, agora é Satanás e pedra de tropeço. Mas também Judas, que é algo que pouca gente reconhece, pouca gente recorda.
Mas no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 70, depois que Jesus faz todo um discurso acerca da Eucaristia, Jesus fala: eu não escolhi a vocês, os 12, entretanto, um de vós é o diabo. E João continua: falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse, um dos 12, haveria de entregar. Vejam aqui o ponto em comum entre os dois. Tanto Pedro quanto Judas foram chamados de demônio, foram chamados de diabo. Por quê? Porque todas as vezes que nós queremos desfazer os planos de Deus, mesmo sendo seguidores de Jesus, nós também temos atitudes diabólicas. Nós temos atitudes que nos separam de Deus, nos separam da missão de Deus. E aí não fica só nisso. Um terceiro detalhe importante é que na última ceia, e hoje nós ouvimos isso, os dois foram avisados da traição. Jesus primeiro avisa a Judas: um de vós me trairá, e é aquele a quem eu vou dar o pão molhado. E depois ele diz a Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aos dois foi anunciado a traição. Aos dois foi anunciado que eles falhariam com Jesus. E isso é tão importante para nós, porque antes de chegar nesse ponto, a conversa inicial de Jesus é: um de vós me trairá. E os discípulos começam a se perguntar: será que sou eu? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas geralmente, se essa pergunta fosse feita a nós, nós estaríamos acusando o outro. Eu perguntaria se foi Fabiana, Fabiana perguntaria se foi eu. Será que foi eu que traí? Será que foi Fabiana que traiu Jesus? Mas os discípulos não. Eles fizeram um exame de consciência. Eles sabiam que eles não tinham traído, mas eles preferiram confiar na voz de Deus. Eles preferiram confiar no que Jesus diria. Por isso que eles perguntam: Senhor, sou eu? Mesmo tendo a consciência limpa. E essa é uma lição que nós podemos trazer para nós hoje. Será que quando estamos diante de Deus, nós deixamos que Ele aponte os nossos erros, ou nós dizemos a Ele onde erramos e onde não erramos? Será que quando estamos em oração com Deus, será que quando estamos em intimidade com Jesus, somos nós quem dizemos como Ele tem que se relacionar conosco, ou nós deixamos que Ele se relacione da forma como Ele quer, como Ele deseja? Foi assim que os discípulos fizeram. Senhor, por mais que eu tenha a consciência limpa, diz se foi eu, porque se foi eu, perdoa-me. Esse é o caminho que nós temos que tomar. Mas quando Judas pergunta: mestre, foi eu? Aí sim Jesus toma o pão molhado, entrega a Judas e diz: faz o que tem que fazer. E depois Pedro vai perguntar: Senhor, para onde vais? Que nós não podemos te seguir. Eu darei a minha vida por ti. E Jesus diz: não, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, você também é falho. Nós, às vezes, nos colocamos também diante do Senhor como esse Pedro, inconsciente de sua fraqueza, achando que tudo pode e que jamais vai abandonar o Senhor. Nesses tempos que nós estamos vivendo agora, de quarentena, de isolamento, de ficar em casa a maior parte do nosso tempo, se não toda a parte do nosso tempo, também às vezes temos essa tentação de Pedro. Como eu não estou com o sacramento da confissão disponível, como eu não estou com o sacramento da Eucaristia disponível, eu viverei plenamente a minha santidade, eu não pecarei, eu não estarei longe de Jesus. Mas, numa das primeiras oportunidades de mostrarmos a nossa fragilidade, nós agimos sem consciência, agimos sem força, na verdade. E Jesus, com a atitude de Pedro e com a atitude de Judas, não se surpreendia. Assim como também não se surpreende com nossas atitudes falhas. Jesus não se surpreende com os nossos erros. Pelo contrário, nós que nos enlaçamos nesse erro, nós que nos colocamos nesse erro e não sabemos como sair. É por isso que nós, às vezes, ficamos tão confusos com as nossas quedas. E, na maior parte das vezes, achamos que é impossível se levantar. Nós que colocamos peso nos nossos pesos, nós que colocamos peso nas nossas falhas, Jesus já sabe. Jesus sabe de nossas falhas, como soube da de Pedro, como soube da de Judas. Mas toda vez que nós colocamos peso nas nossas falhas, de tal ponto que não conseguimos mais nos levantar, ou achamos que não somos capazes, aí nós desviamos o olhar de Deus. Aí nós desviamos o nosso olhar do olhar de Jesus. Então, vejam, é a partir daqui que nós começamos a entender onde está o olhar de Jesus naquela noite. Onde está o olhar de Jesus para curar o coração de Judas e o coração de Pedro.
Quando tudo acontece, e aí nós vamos ver passo a passo de cada uma das traições, Judas, nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 3 e 4. Depois que Judas entrega Jesus aos sumos sacerdotes e se arrepende do que fez, nós vemos no Evangelho de Mateus o seguinte: então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Mas estes responderam: que nós temos com isso? O problema é teu. Viram? Judas se arrepende, Judas tem arrependimento, e esse é um ponto também semelhante com Pedro. Pedro e Judas se arrependem do ato que fez, porque quando nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 22, versículo 60, Lucas 22, 60, nós vemos também a traição de Pedro. Depois da terceira vez que Pedro negou a Jesus, disse: homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. E o Senhor Jesus, voltando-se para Pedro, fixou o seu olhar. Ele fixou o seu olhar em Pedro. Pedro então se lembrou das palavras que o Senhor lhe disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu para fora, chorou amargamente. Vejam que como é interessante as duas traições. Judas tem consciência de que traiu e corre aos sumos sacerdotes para entregar as moedas, dizendo: eu entreguei sangue inocente. Pedro, depois da terceira vez, vê o olhar de Jesus. Ele contempla o olhar de Jesus e ali lembra-se que Jesus falou: você irá fracassar, você fraquejará, você ficará fraco, você não será tão forte quanto diz, você me trairá. E Pedro chorou amargamente. Vejam como é interessante. De Judas nós vemos o remorso, não porque ele traiu o Salvador, não porque ele traiu o seu mestre, mas porque derramou sangue inocente e agora pagaria as consequências. E aí nós trazemos para nós essa ação de Judas. Será que quando nós falhamos com Jesus, será que quando nós, nas nossas fraquezas, nós nos distanciamos dele, nós queremos retornar com medo das consequências ou porque nós o amamos? Porque Judas se arrependeu e a ação de Judas não tinha mais volta, exatamente para não sofrer com as consequências. Eu entreguei o sangue do meu mestre, mas eu sei que eu vou sofrer com isso, então não quero mais entregar. Me devolva o meu mestre, eu devolvo a moeda de vocês. Mesmo com essa ação de arrependimento, Judas ainda comercializou o mestre. Judas ainda tentou vender o mestre a 30 moedas. Judas vendeu o mestre a 30 moedas para que ele fosse morto. E agora estava querendo comprar o mestre a 30 moedas para não vê-lo morto, porque sabia que se o mestre morresse, ele pagaria as consequências. Talvez essa seja a nossa atitude em algumas das vezes que nós recorremos a Jesus. Pedimos perdão para não sofrer as penas. Mas deveríamos ter a atitude de Pedro, que errou, mas quando contemplou o olhar do amigo, sim, porque na noite em que Judas o entregou, na noite em que Judas entregou Jesus, Judas falou com o mestre, e o mestre respondeu a Judas: amigo, com um beijo tu me traz, com um beijo traz o Filho do Homem. Olha como Jesus é doce. Jesus escolheu Judas para ser seu amigo, e mesmo na hora da traição, Jesus não deixou de ser amigo de Judas. Por quê? Porque quem traiu, quem falhou, quem fracassou foi Judas, não Jesus. O coração de Jesus não foi ferido pela traição de Judas. O coração de Jesus se deixou ferir por amor àqueles que ele chamou, por amor àqueles que ele ama. E Judas era um daqueles que ele amava, mas Judas rejeitou o seu amor, porque o sangue que Judas fez derramar, Judas não quis resgatar. Pelo contrário, ele só quis resgatar o Cristo que era seu mestre, mas não o Cristo que estava para morrer em seu amor. Como Pedro fez. Pedro também viu o sangue inocente ser derramado na cruz, mas depois ele se lavou no sangue do mestre, se lavou no sangue do Cordeiro e lavou também a igreja, porque ele é príncipe da igreja, ele é primeiro da igreja, ele é aquele que encabeça a procissão rumo a Deus e leva a igreja consigo. Veja, Pedro
entendeu o olhar misericordioso de Jesus. Pedro entendeu o olhar de fidelidade de Jesus. Jesus olhou para Pedro não para condená-lo, não para mostrar vingança, não para mostrar remorso. Não foi por isso. Jesus olhou para Pedro porque Jesus continuava amigo de Pedro. E se Jesus disse no horto a Judas: Pedro, com um beijo tu me negas, ali, na porta do palácio de Caifás, Jesus olha para Pedro e com aquele olhar, Jesus diz: Pedro, lembra-te que eu falei que tu eras fraco? É porque em mim você encontrará força. Só em mim. Não confie em você, confie em mim. Eu estou dando a mim, como eu te falei, como eu falei aos apóstolos, eu dou a mim. Não são as pessoas que tiram minha vida, eu dou a minha vida por você e por aqueles que eu amo. Esse é o olhar que cura. Esse é o olhar de Jesus para nós quando nós fraquejamos como Pedro. E Ele também deseja de nós o mesmo arrependimento de Pedro. Ele deseja de nós o mesmo remorso amoroso de Pedro. Porque Pedro se arrependeu e chorou amargamente aos pés de Jesus. Aos pés, como diz a tradição também, de Maria Santíssima. Pedro entregou o seu coração chagado com aquela ferida que ele causou no Cristo a Jesus. De tal forma que depois Pedro vai escrever para as igrejas: por sua chaga, por suas feridas, nós somos curados. Isso não é simplesmente palavra. Isso é experiência de Pedro com Jesus. Nessa noite em que nós nos reunimos aqui pelas redes sociais, e também os poucos que aqui estão para rezar, nos reunimos, é para também fazer como Pedro, olhar para Jesus com nossas pequenas ou grandes falhas, olhar para Jesus com nossa pequenez e dizer a Ele, como Pedro disse naquele gesto de chorar amargamente: Senhor, eu sou pequeno. Senhor, Pedro te disse que te seguiria até a morte se fosse possível. Eu ainda não tenho essa força para te seguir até a morte, mas vê que eu estou morrendo, eu estou doente, eu estou cansado, eu estou fragilizado. Pelo teu amor, pelo teu perdão da cruz, tem piedade de mim, tem piedade de minha alma e me faz grande contigo. Pedro foi feito grande porque se fez pequeno naquela hora. Nós também deveremos estar diante de Jesus para querer ser pequenos, pequenos como Ele foi nesse mundo. Olha que interessante, Pedro rejeitou a paixão de Jesus quando disse: Mestre, não deixaremos que você vá para Jerusalém para morrer, porque Pedro não queria ver o Cristo crucificado. Judas traiu Jesus na ceia, porque Judas também não queria ver Jesus no mistério da Eucaristia. Os dois traíram diante de um mesmo mistério, o mistério do amor. Eles não entendiam o mistério do amor, o amor que passou pela cruz e que chega até nós pela Eucaristia. Nós não podemos deixar de lado esse grande mistério, porque é o crucificado e ressuscitado, Cristo Senhor, que se dá na Eucaristia para nós e que deseja nos reunir como reuniu os discípulos naquela noite. Nessa terça-feira, em que nós estamos nos preparando já para viver o Tríduo Pascal, o grande momento dessa Semana Santa, coloquemos diante do Senhor, com essa canção que vamos rezar agora, não somente cantá-la, mas rezá-la, o nosso coração, a nossa vida, o nosso desejo de estar diante dele na Eucaristia, e que hoje, por razões que são bem aplicáveis, nós não podemos estar fisicamente, mas espiritualmente. Então, que o nosso espírito se coloque diante do altar de Jesus, como Pedro se colocou diante do olhar que cura. É esse olhar que faz de nós grandes, é esse olhar que faz de nós curados, é esse olhar que faz de nós criaturas novas, o olhar de Jesus, o olhar amigo, o olhar médico que cura, não um olhar juiz que condena, não, é um olhar que cura e que nos ensina também a olhar para o outro, olhar para quem está do nosso lado como alguém que precisa ser curado e que pode também nos oferecer a cura. Então, rezemos cantando, pedindo ao Senhor o seu gesto de misericórdia. Senhor,
continuidade e terminando o nosso encontro dessa noite, nós queremos agora rezar com você, que está nos acompanhando, rezar pedindo ao Senhor por todas as intenções que foram dadas ao longo desses 30 minutos que nós estivemos aqui. Você que nos acompanhou, que também reza aí da sua casa, queria que nesse momento, de todo o coração, você abrisse por poucos instantes as suas mãos, como que pedindo a Deus que escutasse o nosso clamor, que escutasse a nossa oração, porque estamos reunidos na fé. A fé que ultrapassa barreiras, a fé que vence paredes, a fé que não conhece tempo, que não conhece preconceito, a fé que une todos num único coração, que é o coração sagrado de Jesus. E aí, de maneira especial, nós queremos rezar com e por Rodolfo, pelo diácono Moacir, por Vitória, que nos ajuda aqui com seu serviço na Pascom da paróquia. Também queremos rezar por Sandra e com Sandra. Queremos rezar por Edilma, por Dani Paulino, que também está nos acompanhando, por Alex, por Francisca, por Rogério, por Ana Lúcia, por tantos outros que rezam conosco, que nos acompanham, que estão em casa também em oração por nós. Nós queremos rezar por todas as famílias que sofrem nesse momento com perdas, com a tristeza da solidão, por todas as famílias que estão amedrontadas com a situação que nós estamos vivendo no mundo, não só com a pandemia, mas também com as guerras, com a fome, com os jovens que sofrem com a depressão. Nós queremos rezar por todos aqueles que não veem mais esperança em sua vida. Nós queremos rezar por aqueles que estão buscando se encontrar com Deus. Queremos rezar por aqueles que estão buscando conversão, por nossas famílias. Queremos rezar também, não só pedindo, mas agradecendo a Deus por nos reunir aqui. Acredito que os mais próximos sabem que nós três aqui, Fabiana, Hugo e eu, não nos encontramos há um bom tempo, né? É verdade. E o Senhor, com seu misterioso jeito de nos amar, nos reuniu. Claro, queremos rezar em agradecimento à vida de Andréia, que está aqui, que nos deu apoio para estar aqui, que nos incentiva. Andréia que tem o seu coração grande como o coração de Deus, para nos ajudar, e que não queria que a gente estivesse falando dela aqui agora, mas nós queremos que vocês rezem também por ela, por sua missão, por sua vida. E nesse momento, já que falamos que Pedro, quando se arrependeu, se jogou nos braços da Virgem Maria e chorou amargamente por ter traído o seu mestre, nós também queremos agora, finalizando o nosso encontro dessa noite, rezar aos pés da Virgem Santíssima, a Virgem do Imaculado Coração. Ela que sofreu na alma tudo aquilo que o seu filho sofreu no corpo. Ela também entende as nossas dores, porque ela é a Senhora das dores. Ela é a Senhora da esperança. Maria é aquela que não perdeu a fé, não perdeu a esperança e não deixou de amar o seu filho, mesmo vendo-o morto, mesmo tomando o corpo cadavérico do seu filho nas mãos, mas ela tinha esperança de que ele é Deus e que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. Por isso, juntos, entreguemos as nossas intenções, entreguemos as nossas vidas. E também quero rezar pela Aurora, a nova missionária aqui da paróquia, que veio rezar também conosco. Queremos rezar para que ela seja perseverante, que mesmo ainda não entendendo, mas sinta no seu coração de criança o coração de Deus, chamando-a para estar junto dele. Nós queremos pedir a vós, ó Santíssima Virgem Maria, que nessa noite, em preparação para viver o mistério da paixão, morte e ressurreição do teu Filho, nós tenhamos um coração desperto, um coração que não dorme, um coração que não fraqueja. Nós queremos te pedir, ó Mãe Santíssima, que não nos abandones nesse Calvário, porque também estamos vivendo o nosso Calvário nesses dias. Nós estamos vivendo a solidão que o teu Filho viveu no horto, e nós também estaremos com ele na ceia, estaremos com ele no seu caminho ao Calvário, estaremos com ele no sepulcro, porque sabemos que ele nos levará à glória da ressurreição. Por isso, Mãe, nós entregamos a ti todos os nossos pedidos, todos os nossos agradecimentos,
e de mãos estendidas, queremos rezar a vós, queremos rezar a Ti, ó Mãe, a oração que nos foi ensinada pelo anjo Gabriel, para confiarmos em Ti, porque só a Senhora pode nos levar de maneira segura, perfeita, ao Teu Filho Jesus. Que por essa oração nós estejamos unidos a Ti para viver bem a Páscoa do Teu Filho. Por isso, rezemos juntos, nós aqui e vocês que estão aí pelo Facebook. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Imaculado Coração, rogai por nós. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, que estão ainda conosco, e queremos pedir que não deixem de rezar, que não deixem de buscar viver essa Semana Santa mais intensamente, porque se nós não tivéssemos a ressurreição de Jesus, vã seria a nossa fé. Mas nós cremos na ressurreição, cremos na vida nova. E se estamos passando por esse momento difícil, nós deveríamos passar a ressignificar esses momentos. Não é que esse momento é castigo, não é que esse momento é penalidade, não é isso. Se estamos passando por isso, nós devemos ressignificá-lo, transformá-lo em Calvário, porque como Jesus passou pelo Calvário e entrou na glória do Pai para nos levar para lá, esse momento difícil também deve nos fazer entender a vida nova que Jesus tem para nos dar. Por isso, boa noite, muito obrigado a vocês, obrigado a Fabi, quer falar alguma coisa? Pelo convite também, né? Hugo. Que Deus abençoe a todos, ilumine suas famílias e se protejam. Amém. Amém. E não se Amém. esqueçam, né, de lavar as mãos e usar álcool em gel. Sempre proteção acima de tudo. Tem mais alguém? E por favor, se inscrevam no canal Sim, da sim. nossa paróquia no YouTube, viu? Nós precisamos. Quando a gente conseguir alcançar 1000 inscritos, a gente vai conseguir transmitir as lives das missas por lá. Então, por favor, entrem lá no nosso canal da nossa paróquia. E se você já entrou e se inscreveu, faça a campanha para que outros também se inscrevam. Isso é muito importante, isso é caridade e isso também é uma atitude cristã. Evangelizar pelas redes sociais. Acompanhe também a nós pelo Facebook, mas também pelo Instagram. E não esqueçam de divulgar, de evangelizar. Estivemos e sempre estaremos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sempre seja seja louvado.